Meu boa noite e a gloriosa, infinita, rica paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes, seja que homem, seja que mulher, seja que irmão, seja que irmã, seja que jovem, seja que adolescente, sem nenhuma exceção por pessoa, a qual também eu vos desejo para aqueles que irão escutar em outro horário, em outro turno, seja que madrugada, seja que dia, manhã, tarde. Também, a qual eu irei trazer a mensagem para a nossa reflexão, onde você encontra ao livro dos Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, a qual, segundo a história, vai dizer que a narração, quem escreveu foi o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, aonde o capítulo de número 24 e o versículo de número 3, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24 e o versículo de número 3, que vai dizer assim: visto como por ti mesmo tanta paz e por tua prudência se fazes a este povo muito e louvarei serviços sempre em todo lugar, o potentíssimo Félix, com todo o agradecimento, queremos reconhecer eu vou vos ler mais uma vez, que vai dizer assim: visto como por ti mesmo tanta paz e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louvareis serviços sempre em todo lugar, o potentíssimo Félix, com todo agradecimento, o queremos reconhecer. Essa mensagem, ela vem tratando-se a respeito de Paulo perante o tribunal do governador Félix. O título da mensagem é esse. Eu vou trazer mais uma vez: Paulo perante o tribunal do governador Félix. Louvado seja o nome da Trindade Celeste, aonde a qual a minha Bíblia vai trazer que
Paulo, ele passou por vários tribunais de governo, de governador. Não foi só um governador, não só foi uma pessoa de muita prudência, não só foi prudência no modo de falar, vamos supor, uma pessoa que tem bastante eloquência em mandatos, em mandar, em uma hierarquia de poder, em uma hierarquia aonde esse governo, o que ele ordenasse, se faziam. Então, Paulo, ele passou-se pelo governo de Cláudio, Lísia e Félix, potentíssimo governador. Ora, Paulo já tinha passado a um procedimento por Cesareias, aonde o apóstolo Paulo ele recebe uma carta. Um governador lhe dá uma carta e perguntou que província era. E sabendo que era da Cilícia, disse: ouve-te, ei, quando também aqui vieres os teus acusadores. E mandou que o aguardassem no pretório de Herodes. Herodes era também outro governador do Império Babilônico, do Império Catolicismo. Então, Paulo, ele 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu. O sumo sacerdote, o pastor, o sumo sacerdote é um líder. Ele desceu com os anciões. Anciões são homens da lei, são homens mestrados, são juízes, promotores, são homens que tinham poder, eram homens que tinham e que têm poder de decretar qualquer coisa. Então, os quais compareceram perante o governador contra Paulo. Quem foi contra Paulo? Tértulo. Então, logo então, vemos que foi um das denominações de heresias, aonde a qual, quando Paulo, ele não servia a igreja primitiva, logo então ele era perseguidor da igreja primitiva. Ele já vivia na seita, a qual essa seita que lançou ele em um tribunal. Porque
A minha Bíblia vai dizer que na convenção de Paulo, em Atos capítulo 9, em diante, vai falar sobre a sua convenção. E vai falar que Paulo, ele pedia carta aos governadores. Paulo era um principal dos sacerdotes. Paulo, ele era um capitão, como posso dizer, um comandante. Ele era uma pessoa de grande potência na seita de heresias, aonde porque o império de falsificação ordenasse, Paulo ia e agia. Paulo ia e fazia. Ele acabava as reuniões dos pactos dos cristãos da igreja primitiva com Cristo. Ele parava e ele também açoitava, porque logo então esse império babilônico, de forma nenhuma, ele estava gostando das convenções das pessoas que se convertiam a Cristo e estavam perdendo o poder e estavam perdendo o povo. Então eles não se contentavam, então eles se levantavam com ira mesmo, com fúria, para desfazer desse povo. Mas depois o Senhor marcou o encontro com Paulo. E Paulo, ele nada mais, nada menos que o nome Paulo, ele vai... Alguns historiadores vão dizer que o nome Paulo, o significado do nome Paulo é pequeno. É nome romano de Saulo. Ora, Paulo, um apóstolo dos gentios, o maior volta, ou seja, a maior volta, a maior revolução que houve na igreja primitiva foi no tempo do apóstolo Paulo. A Bíblia vai dizer isto em Atos, capítulo de número 13 em diante, se não me foge a memória. Ora, o apóstolo Paulo, ele era da tribo um israelita. Ora, essa mensagem, ela trata-se que Paulo foi perante ao império dessa seita. Porque antes ele era aliado a essa seita. Antes ele fazia o que essa seita ordenava. Ele fazia o que essa seita pedia. Ele fazia zorra, parava os cultos. Se levantava, o governador levantava, dava carta e ele chegava lá, batendo nas portas. E fecha, e se não fechasse, eles batiam. Ora, para falar sobre esse tipo de ato, sobreveio o tal decreto, aonde estavam fechando as casas do Senhor. Mas não se fechava as casas do diabo. Não se fechava os bares. Não se fechava uma porta do inferno. Não se fechava um abismo, mas o abismo ficava aberto, mas a casa do Senhor tinha que estar fechada. Então, era assim que esse império trabalhava contra o reino e a favor das trevas. Então, o que eu quero passar para os irmãos é que
Paulo ele passou por esse tribunal. Félix estava querendo falar com Paulo para esclarecer muitas coisas. Mas acho que na lógica de Félix, quem estava com Paulo era menor que o Império Babilônico. Na minha concepção, o governador Félix, de tribunais, de província, pagões, achava que Paulo era um zero ninguém, que Paulo era um zero à esquerda. Quem sabe até eles pensou, agora nós derruba Paulo, agora nós mata Paulo, agora não tem como Paulo se escapar mais. Paulo já correu demais, Paulo já andou demais. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, quem te deu carta é maior que os governadores. Quem te deu carta é maior que as províncias. Ora, Paulo ele tinha recebido carta. Paulo tinha recebido ordem para fazer a vocação. Ora, o que eu quero tratar aqui para conosco a respeito de Paulo é que Paulo ele se apresentou-se ao tribunal de Félix. Paulo foi um homem, um jovem, que ele não temia. Paulo ele não temia. Se quando Paulo servia a seita de heresia, Paulo era que pedia carta para encerrar. Paulo era que perdia carta para açoitar os cristãos. Como é que Paulo ia temer aquele império? Como era que Paulo ia temer aqueles governadores? Depois que Paulo passou a conhecer a verdade, depois que Paulo passou a trilhar na verdade, depois que Paulo passou a fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Ora, essa mensagem, esse livro de Atos, ele vem contando a respeito de que Pedro e Paulo, essas duas personagens, essas duas pessoas, eram os papéis principais e do Espírito Santo aqui em Atos. Pois é Ele quem guia e fortalece os seguidores de Cristo. Ora, se Paulo, quando era movido pela emoção, ele fazia o que o tribunal do Império Babilônico assim o ordenava, ele trilhava a fazer pela emoção da sua carne, pela vibração. Imagine só depois que Paulo teve a sua convenção lá em Atos 9. Que a palavra diz que ele foi para a rua chamada Direita.
aonde estava ali aquele homem. E salvou e orou por Paulo. E Paulo ali foi revestido de poder naquele mesmo dia e teve a transformação. E Paulo foi cheio do Espírito Santo, a palavra vai dizer lá em Atos 9. Imagine Paulo quando ele não estava cheio, nem estava revestido cheio nem revestido com o Espírito Santo. Ele não estava selado, mas andava praticando o tribunal do governo pagão. E tinha uma audácia, e tinha uma garra. Imagine só, depois que ele passou a servir a religião da igreja primitiva de Cristo Jesus, quando ele foi selado, que o Espírito Santo é ele que movimenta o homem e a mulher. O Espírito Santo é quem conduz, é quem ordena, é quem manda, é quem predomina, é quem prevalece. Então Paulo ficou com mais vigor, Paulo ficou com mais audácia, Paulo ficou com mais veemência, Paulo ficou mais vigorado, Paulo ficou mais como eu posso dizer aos irmãos, Paulo ficou com mais fama, Paulo ficou com mais temor pelo povo. O povo tinha mais temor por Paulo, porque conhecia quem era Paulo, sabia de onde Paulo vinha. Então o povo tinha medo. Mas aí ele passou por esse tribunal. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que Paulo esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse. Ora, porque levaram Paulo preso e estavam esperando que Paulo desse dinheiro, que Paulo desse alguma propina, que Paulo desse algum cala-boca para se soltar. Pelo que ele também muitas vezes o mandou chamar e falou com ele. Mas passando 2 anos, Félix teve por sucesso a Pórcio Festo, e querendo Félix com prazer ao judeu, deixou Paulo preso. Então, o que eu quero trazer para conosco, que esses homens, eles procuravam fazer de tudo a calar o povo do Senhor. Esse império, eles faziam de tudo para paralisar, para neutralizar os planos e os propósitos do Senhor. Ora, por diversas vezes, Paulo foi preso por amor ao Evangelho. Paulo foi preso pelos sistemas pagãos, porque a palavra estava expandindo e eles não queriam que se expandisse. Eles queriam que a seita de heresia deles era que crescesse, era que expandisse, para levar o povo como se está levando ao matadouro, silenciado, na calada.
aonde o Senhor nos diz que ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ora bem, se aquele quiser, que aquele que estiver seguindo, trilhando o caminho paganismo, quiser escutar, se arrepender dos seus atos, das suas atitudes, dos seus maus caminhos, de tudo que o paganismo lhe propõe, então, logo então você será salvo, meu irmão. Você será salva, minha irmã. Agora, se você não quiser, infelizmente, aonde você se encontra, é Ele que vai levar você para a sepultura. É Ele que vai levar você para a condenação. É esta porta larga que você se encontra, meu irmão, minha irmã. Neste momento, aonde não há mudança, aonde não há novidade de vida, é a mermice ou a pior. Você, meu irmão, você, minha irmã, vai descer ao abismo, infelizmente. Porque a palavra vai dizer lá em Provérbios, capítulo 14, verso 12, que há caminho para o homem que parece reto, perfeito, mas no final dele é a morte, mas no final é a condenação. Então, lá em Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, há dois caminhos. A porta estreita e a porta larga. A porta estreita é você renunciar a si mesmo. É você deixar de fazer aquilo que mais você gosta. Aquilo que você mais quer, para agradar, para atrair, para fazer. Aquilo que o Senhor vos diz, né? E a porta larga é aquela onde você pode toda, onde o líder é um cego e está guiando você na cegueira, para você cair no abismo junto com eles. Mas lá em mas lá em João, capítulo 14, verso 6, Jesus vai dizer para você, meu querido, minha querida: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, não é pelos seus próprios caminhos, meu irmão. Não é pelos teus próprios caminhos, minha irmã. Mas é por Jesus Cristo. É pela Trindade Celeste que você vai se salvar, que você verá a Deus. Então, fica essa mensagem para as nossas vidas. Paulo passou pelo tribunal, foi preso, mas por diversas vezes Paulo também foi preso e teve uma prisão que Paulo estava com Silas. Foi Paulo e Silas. Eles estavam os dois em Lisda, se não me foge a memória, ou Filipina, se não me foge a memória. Paulo estava com Silas. Então, aquela Lídia, aquela que adivinhava, que estava com demônio de adivinhação, que estava possessa, que ganhava dinheiro para os outros, trabalhava para os outros. Então, Paulo foi também levado à prisão por conta disso, que expulsou aquele demônio que estava naquela garota. Então aqueles homens ficaram irados porque não ia ganhar mais recursos sobre ela. Ela era o laranja dos homens. Então, esta noite, ora, não importa quantos tribunais você passe nesta vida, não importa quantos te levam para apresentar, seja que a A, seja que a B, seja que a C, não temas. Ora, o Senhor diz: não temas que eu sou contigo, não te assombras porque eu sou o teu Deus. É Ele que te sustenta, é Ele que te guarda, é Ele que te livra. Então, sossegra no Senhor. Deixa-se levantar o espírito do governador que for, deixa-se levantar o espírito da província que for, porque ele se levanta, mas a massa que é maior do que o império que está conosco é maior do que os que está no paganismo, é maior do que o que está com eles. Então, o Senhor todavia é conosco,
E o Senhor nunca perdeu batalha e não vai ser a sua, meu querido. Não vai ser a sua, minha querida, que o Senhor vai perder. Não esquece de uma coisa: se existe uma pessoa que cuida de ti, uma pessoa que zela por ti, uma pessoa que faz de tudo para que você não seja condenado, se chama o sacerdote real, o pastor, aquele a qual dá vida às suas ovelhas, o pastor de Israel, o guarda de Sião, aquele que quer te tirar, quer te arrebatar das garras do lobo devorador, da besta, que quer te livrar da mão do dragão, que quer te arrebatar das garras da serpente, da antiga. Porque desde o princípio dela, que ela vem causando essas desolações sobre as nações. E o Senhor disse que levantaria o filho que esmagaria a cabeça dela. Então, a Trindade Celeste, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, é Ele que zela para contigo, meu irmão. É Ele que zela para contigo, minha irmã. Então, deixa penetrar a luz. E deixa que o Espírito enche teu ser. Ora, não existe uma pessoa, um ser vivente, que viva a vida feliz com beberdice, com prostíbulo, com drogas, com todo tipo de males na face da terra, pensando na vida carnal. Não é feliz, é só momentaneamente, é só aquela passagem, é como uma chuva que vem e de repente vai embora. Então assim, o Senhor esta noite tem nos cuidado, tem nos fortificado, e Ele quer te cuidar, meu irmão, e Ele quer te fortificar, minha irmã. Então, você só pode se fortificar, você só pode se prudenciar-se, na verdade, com Cristo Jesus. Foi Ele que padeceu por mim e por ti. Foi Ele que nos resgatou. E quer te resgatar, meu irmão, quer te resgatar, minha irmã, eternamente. Não deixa ser levado pela voz do opressor, porque o que ele quer fazer é só acusar. O que ele quer fazer é te levar para o abismo mais profundo. Então, Paulo e Silas, eles louvavam e cantavam e pregava dentro da prisão. E houve um terremoto e a prisão se abriu. Eu não sei que tipo de prisão tu tá passando, meu querido. Eu não sei que tipo de prisão tu tá passando, minha querida. Mas vós tá passando por tribunal. Vós vai passar por tribunal. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele livra. Assim como Ele livrou Paulo, assim como Ele tem me livrado, tem te livrado, Ele sempre nos livrará dos tribunal, seja ele qual for. Porque a palavra vai dizer que Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Então que nós ficamos na posição. E eu agradeço a oportunidade que o Senhor tem me dado. Oremos. Senhor Deus Pai, bendito, soberano, santo, te agradecendo por esta rica palavra, essa rica mensagem que o Senhor tem nos dado, a qual, Pai querido, fala-se e retrata-se sobre Paulo, o apóstolo do gentil, aquele que falava, aquele que pregoava, aquele que estava ali saqueando o inferno na convidência do gentil, aonde qual o Senhor Deus amado foi a revolução, o templo de Paulo, no período da igreja primitiva. Houve uma das maiores revoluções mundialistas sobre
o apostolado de Paulo. Então, assim, Senhor, esta noite, que o Senhor venha guardar cada uma, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha fortificar as nossas vidas. Eu não sei que tipo de prisão tentaram te aprisionar, meu irmão, minha irmã, mas eu sei que Paulo foi aprisionado por um tipo de prisão na sua vida pelo tribunal do governador Félix. Ele prendeu Paulo, eu não sei se espiritual, não sei se carnal, mas eu quero te dizer que a prisão que ele aprisionou, o Senhor soltou. Assim que ele fez com o apóstolo Paulo, o Senhor, ele faz contigo, minha irmã, faz contigo, minha irmã. Então, Senhor Jesus amado, que o Senhor venha estar com cada um a esta noite, hoje, agora e para sempre, Pai amado. Acampa os teus anjos, vai de encontro a todas as nações, Senhor, sem nenhuma exceção, todas as embaixadas, vai de encontro a todas as províncias, vai de encontro a todo parlamentar, vai de encontro, Senhor, a toda a massa, a toda a mesa, Pai amado, das províncias, a todos os impérios, a todos os imperadores, a todos os reis, sacerdote, ministro, vai de encontro, Senhor, a todos, Pai amado, sem nenhuma exceção, Pai amado. Visita, entra com providência, age, Senhor, faz o teu querer e desfaz totalmente, Senhor, para todo sempre, esse império paganismo sem vergonha. Amém.